Ó, um interlocutor mandou a última aqui. Boa noite, galera. 2 perguntas. A maioria dos neurocientistas tem a mesma opinião do Nicoleles de que a inteligência artificial nunca alcançará a inteligência humana? Por quê? Depois eu leio a 2. Eu não sei da maioria, mas eu não tenho essa opinião de maneira alguma. E eu diria mais. Eu diria que há provas que eu sinto que são irrefutáveis de que ela já alcançou em muitos sentidos. Porque, no final das contas, a discussão sobre a inteligência humana, eu volto àquela questão da consciência. O cara não gosta da palavra... Não, inteligência humana é um conceito amplamente utilizado na cultura. Eu posso dizer que eu não gosto do conceito, que nem, por exemplo, inteligência artificial, eu não gosto do conceito, eu já falei isso. Porque eu não acho que a inteligência em si pode ser artificial. É uma besteira essa ideia. O melhor seria se as pessoas tivessem chamado de inteligência sintética. Eu já falei isso um monte de vezes, eu acho isso, e quando eu falo e explico porque todo mundo fala, é verdade, mas continua sendo inteligência artificial, não vou mudar o mundo, eu sei o que foda-se. Tipo, caguei pro seu preciosismo. Todos cagaram. Exato, todos cagaram pro meu preciosismo, com razão. Então, aqui se aplica o mesmo princípio. Inteligência humana é um conceito em uso. E ele é baseado no quê? No Spearman, no fator G da inteligência. E num conjunto de testes de base hipotético-dedutiva e de memória, cujo resultado, cujo score, vem melhorando de geração em geração, gerando o chamado efeito Flynn, que é o que a gente chama de melhora, ascensão da inteligência ao longo do tempo, desde o final do século XIX. Então, existe esse troço, porque existe uma métrica dele, existe um uso social. E se a gente olhar e falar, tá bom, vamos decodificar o QI, né, e outras dimensões, tá bom, mas não é só isso, é inteligência social, etc. Tal. Em dimensões, a gente vai ter processamento lógico do tipo dedutivo, indutivo, vai ter capacidade de fazer conexões laterais, que são típicas da criatividade, vai ter capacidade de mapeamento de intenções, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter memorização. Aí vamos lá, decodificando agora. Pensamento dedutivo, você já tem computador que faz melhor que o ser humano. Pensamento indutivo, também. Você pegar as proxies disso, tipo, score no SAT, no vestibular, não sei o que, tá, é questão de tempo para você ter máquina que vai muito melhor que qualquer pessoa em qualquer coisa dessas, inclusive na parte escrita da redação. Então, também, cognição social, tá, o ser humano hoje em dia é muito melhor em prospecção de intencionalidade, teoria da mente, mas cara, a diferença está diminuindo abruptamente, tá? Um algoritmo tipo GPT-4 já é tão bom quanto uma criança de 12 anos, então, é uma questão de tempo para ser melhor que a gente. Então, em todas essas competências, e portanto no QI, é uma questão de tempo, você tem um computador que vai ter QI 200, 300, sei lá, o que você quiser, então o QI perfeito. E aí você vai falar o quê? Fala que não é mais, não é melhor que a gente naquilo que a gente chama de inteligência. Caramba, mas inteligência é um negócio que você, justamente uma palavra tampão que você usa para falar dessas coisas, como é que você vai dizer que não? Tá lá, tá provado que sim, entendeu? Outra discussão é se ele chega às nossas conclusões pelos mesmos caminhos, a resposta é obviamente não, e se em todas as circunstâncias, aquilo que é equiparado se traduz por capacidade de transformação do mundo equivalente ou superior. Que é o que importa de verdade. Isso não é inteligência. A resposta é não. Vou dar um exemplo. A palavra homem e um homem para uma máquina são a mesma merda. Porque afinal de contas, pensa o que é essa máquina. Essa máquina é um intangível, uma atividade elétrica num servidor. Não tem corpo, nunca viu o mundo, não sabe que existe a pessoa, portanto não consegue entender a dicotomia de você falar de uma casa e ter a casa mesmo. Fala, o cara sujeito perdeu a casa. Haha. Você olha lá, tem a casa sendo demolida, você chora. Entendeu? Não tem esse mundo real. Não existe mundo real nenhum para quem não tem corpo. Entende? Então, consequentemente, existem divergências que emergem. Então, por exemplo, algoritmos generativos alucinam. Eles são capazes de inventar coisas. Por quê? Porque a ideia de que inventar as coisas não é bom não faz sentido para quem não sabe o que é coisa. Entendeu? Simples assim. É tão simples quanto isso. Mas não quer dizer que a inteligência não possa ser atingida ou nada do gênero. Pelo contrário. Pensa tem uma parte do QI que tem a ver com a máquina de calcular. É só você ler os artigos do 1910, 1915, tá? O Binet, tá? O Binet, o verdadeiro pai da inteligência é o Binet. Lê o Binet. Tá lá. Então você processa igual uma máquina de calcular, você lembra que nem um HD, e você faz processamento indutivo e dedutivo que nem o chat GPT, cara, você já foi melhor do que 90% das pessoas no QI, e de fato você botar o chat GPT lá para performar no teste de QI, ele já está acima da média, isso é dado conhecido. Então como não?
Mas aí tem essa outra parte que não é a inteligência, que é a capacidade de atuar sobre o mundo, e é por isso que eu acho que a gente não está prestes a ser, como humanidade, como coletividade, superado pela máquina. Não, isso é besteira, porque um algoritmo baseado em rede neural artificial, que portanto não tem uma construção baseada em princípios como a mente humana, que não segue os princípios de transformação moral e cognitiva, aliada ao neurodesenvolvimento em platôs e blá 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 como a gente, mas sim surge pronto, ele não consegue diferenciar coisas que são importantes para nós, do tipo essa porra desse mundo real em relação ao mundo de palavras que ele processa como se fossem tokens matemáticos. Entendi. Você está dizendo que Caralho, como é que eu vou formular essa porra? Foda-se. Eu tenho um jeito. Vai. Eu estou dizendo que inteligência é um construto em relação ao qual, inegavelmente, a máquina está se aproximando do homem e já superou em muitos sentidos. Ao mesmo tempo que existe uma outra coisa que não é esse construto, que é a adaptabilidade ao mundo real, a qual ainda tem uma distância muito grande a ser percorrida para que a gente possa falar de máquinas equivalentes a seres humanos, ainda que nada impeça que ela possa acontecer. O que tu quer dizer com isso equivalendo? Implantada em um corpo robótico, ela performaria tal qual um ser humano. Isso. Tá. Significa que mesmo que que um ser humano fosse capaz de informar a uma base de dados como essa todos os aspectos pelos quais ele passou durante a vida dele de 60 anos, essa máquina ainda assim não seria capaz de viver o dia seguinte. Essa máquina que a gente está falando. Essa máquina que a gente está falando. Não a máquina do futuro. Porque assim, todo mundo fala, o ChatGPT é a última inovação. Não, eu tô convicto que vai pro lixo. Tá tudo isso que existe aí. Por isso que, até lembra que já discutimos aqui. Já. Porque essa máquina vai dominar o mundo. Você tá louco? Essa daí eu passo com o meu carro em cima e nem me importo, entendeu? Jamais. Vai pro lixo. Tem falhas fundamentais na arquitetura e na lógica de processamento de algoritmos generativos. Na verdade, no conceito de neural network, tá? Não é nem a pau que vai ser isso, tá? Não tem a menor dúvida, assim. Óbvio que não. Nunca. Esquece. Mas eu acredito que justamente as próximas gerações, na verdade não as próximas, mas em algumas décadas, de fato, algoritmos que vão emular os processos que mapeiam o mundo real vão ganhar sentido, não é forma, sentido. E aí sim. Então, por exemplo, para isso, eu preciso ter um algoritmo que anda na porra do mundo. Não que mora dentro de um servidor. Entendeu? Todo mundo discutindo que o mundo vai acabar por causa de um negócio que se eu tirar da tomada ele que acaba. Tá louco? Entendeu? Que ideia estúpida. Eu não quero dizer isso. Entendeu? Lógico que não. Agora, e se eu tiver um conjunto grande de droids registrando com câmeras o mundo, interagindo, sentindo causa e efeito numa dinâmica newtoniana de contato com a realidade? Opa! Aí é outra história. Com algoritmos que implementam dimensões de valor como a gente não é que a gente filtra o mundo e a nossa síntese é o entendimento. Não, a gente tem o valor moral, o processamento emocional, o processamento cognitivo. Eles são eixos de processamento que se coadunam, mas eles têm uma certa independência, tanto que você tem lesão seletiva no cérebro e você afeta um, não afeta o outro, diagnose, propagosia e blá blá blá. Entendeu? Então, claro que não. Mas quando você construir estruturas assim e elas circularem pelo mundo e elas tiverem capacidade de expressão facial de tal forma que elas também recebam input das outras pessoas, porque se você não entrega, você não recebe, você pode ter certeza que vai acontecer sim. Então não é que eu acho que nunca. Lógico que eu não tenho nem dúvida que vai. Só que eu não acho que é com o ChatGPT. Esse droid aí, ele vai, na tua opinião, ele chega num estágio de desenvolver uma autorreferência? Esquece o papo, é consciência. Então, vamos lá. Existe um ponto nessa história que é... Isso é meio sinistro. É nada. Se tiver consciência é legal. Pensa uma coisa. O negócio teve consciência, aí ele quer acabar com o mundo. Ué, por que ele não quer relinchar? Entende que associação estúpida? Porque ele tem consciência e ele quer acabar com o mundo. Ele pode ter consciência e querer fazer cocô. Eu não acho que ele quer que ele vai entrar numa de acabar com o mundo. Por que ele pode entrar em tanto? Ele pode entrar numa de tirar roupa. A verdade é que vai ser só mais um... Sei lá o que caralho vai ser, mas entende? Por que existe essa associação? Essa associação, ela é igual você fala, vou usar sua imagem. Ela é uma pira. Entende? É tão gratuita. Ele pode ter consciência e ele querer virar um guru da Índia. Eu tenho consciência, então eu vou sentar sensacional. Ué,
Entende? De onde que se tirou isso? Eu vou te falar de onde se tirou isso. Da ficção científica. Do Skynet. Não, até do Frankenstein, da Mary Shelley. Nossa, aí tu foi longe pra caralho. Não, eu tô indo nos mitos formadores da modernidade. É a Mary Shelley que é a responsável por essa coisa. Ela quem tem que perseguir, chutar o túmulo. Mentira, já pensou o oposto. Chuta o túmulo da Mary Shelley. Porque é isso, é o Frankenstein. Então, mas não, esquece essa história. Não tem nenhuma correlação forçosa necessária. Mas, acima de tudo, qual que é o grande ponto? Esses sistemas vivos que adquirem consciência, adquirem no contexto evolucionário, porque consciência é uma vantagem. Consciência adaptativa. Porque raios a gente tem consciência? Sei lá de onde ela surge, mas eu sei que a hora que um negócio surge na minha cabeça e eu tomo consciência dele, eu naturalmente estou jogando pro lado, limpando a mesa das coisas que eu não estou tomando consciência. Aham. É uma forma de priorização a consciência. Quando você toma consciência de si mesmo, você fala, cara, peraí, deixa eu me enxergar. Ixi, tô mandando mal. Aham. Então, é priorização. Pra pensar uma coisa e falar, cara, olha aqui a ideia, puta, esse é o insight. Porque a gente tem na... Você entende? Então é adaptativo. Então, desculpa te cortar. Não, é que eu sinto que o ser humano entra nessa pira aí porque a gente percebe que a coisa vai sair do controle e a gente tem essa ilusão, Lógico. né? Chama bundão. Você E tá no ele controle. tem um monte de Eu já não bundão. acho que eu tô em controle de nada mesmo, já ferrou tudo, então tá tudo. O Elon Musk tá bolado com essa porra aí, ó.